Olha, é, o que vocês estão vendo aí na tela é aquela mesma questão da semana passada. Lembra que a gente ficou sem entender essa questão? Lembram que a gente olhou a resposta e mesmo assim a gente não conseguiu entender a resposta. Pronto. Vou só comentar sobre ela um pouquinho, porque eu acredito que eu entendi, e aí vou ver se vocês compreendem também, tá certo? Ó, eu vou voltar aqui no item A, porque o item A dizia assim, ó, era para formar 7 grupos com aquelas mesmas regras, né? E são grupos de 3 pessoas, certo? E quando eu pegar 2 grupos quaisquer, eu só posso ter um membro em comum, né? Não posso ter mais de um e também não posso ter nenhum. Tenho que ter pelo menos um membro em comum. Esses conjuntos aqui, se eu não me engano, são os mesmos que a gente formou, certo? E são 7 conjuntos. E a gente observou que cada letra ela aparece pelo menos 3 vezes. Ó, tem o A, aparece 3 vezes em 3 conjuntos. O B também aparece em 3 conjuntos. Tá vendo? O C, ele também está aparecendo em 3 conjuntos, que é no primeiro e nos 2 últimos, certo? E a gente viu que quando eu tenho o mesmo membro, que no caso aqui é o A, no item B, né? O mesmo membro se repetindo em mais de 4 conjuntos, certo? Isso significa que ele vai ter que estar presente também nos outros conjuntos. A gente não viu isso, não foi? Nos outros grupos. Então, olha, o item C perguntava o quê, né? Ai, passei demais. Aqui, ó. Determine o valor mínimo de N, ou seja, quantos grupos, né? O valor mínimo de grupos, de modo que para qualquer conjunto de clubes que satisfaçam essas condições, seja obrigatória a presença de um mesmo estudante em todos eles, certo? Então, assim, ele quer saber o número mínimo. A gente viu que se uma estudante, no caso, participa de 4 grupos, certo? Consequentemente, ele vai ter que estar presente nos demais, certo? Por isso que a quantidade é infinita, né? Mas ele quer saber a quantidade mínima. Aí ele afirma aqui que é 8. Aí dá uma justificativa dando um contra-exemplo. E esse exemplo aqui, a gente acabou fazendo ele lá no item A. Aqui foi usado o X, o Y e o Z, certo? Mas se eu pegar o A, o B e o C, certo? Nós vamos formar apenas 7 conjuntos com esses elementos. Olha, se eu for aqui no item A, o A está se repetindo 3 vezes, não foi que eu comentei? O B também e o C também. Nesse formato aqui, eu só consigo fazer os 7 conjuntos, que foram aqueles mesmos 7 que a gente fez. São um com as 3 letras juntas, certo? Um com as três letras juntas. Aí, dois com A, 2 com B e 2 com C. Se eu for fazer mais um conjunto, certo? Aí eu vou ter que repetir alguma dessas letras para dar certo. E aí, no caso, ela vai ter que estar presente em todos os conjuntos, que foi o que a gente viu no item B. Então, assim, ó, eu só posso ter uma. Peraí, deixa eu pausar um pouquinho. Até aqui, vocês compreenderam o que eu falei? Quem estava na última aula? Ou vocês não estão compreendendo o que eu estou falando? Rosita e Moalisson.
Moalisson, tá se compreendendo? Mais ou menos, né? Pronto. É assim, ó. A gente, no caso dos conjuntos do item C, certo? Eles são tipo esse aqui do item B. Eu vou ter que ter uma letra repetindo em cada conjunto, certo? Se uma letra repete, e a gente viu que isso aqui é verdadeiro, certo? Se uma letra está repetindo em quatro conjuntos, quando eu estou falando nos quatro conjuntos, são os grupos, certo? Quando eu tenho um mesmo componente participando de quatro grupos, então esse mesmo componente, ele vai ter que estar nos demais grupos criados, certo? Então, ele tem que estar pelo menos em quatro grupos. E a gente viu que se um componente está em três grupos, que é o caso do item A, eu só consigo formar sete grupos com as características ditas, né? Se eu pegar dois deles, eu vou ter apenas um em comum. Então, não consigo formar oito, certo? Por isso que a quantidade mínima que ele pede no item C é oito, certo? Porque com essas características repetindo, sem ter que repetir, né? Naquele caso ali do item A, se eu tentar fazer mais um grupo aqui, eu não vou conseguir, que seria o oitavo. Eu só consigo se eu tiver uma letra se repetindo em todos os conjuntos, certo? Por isso que a quantidade mínima é oito e não sete. Ficou mais ou menos? Ficou? Deu para vocês compreenderem? Moalisson e Rosen. Amanda não estava na aula passada, não sei se ela está entendendo. Pronto. Então, vamos partir para a seguinte, para a próxima. A próxima, essa daqui, ó. As progressões geométricas, A1, eu tenho duas progressões. Tem uma que é A1, A2, A3 e assim por diante. E tem outra progressão que é B1, B2, B3 e assim por diante. Elas possuem a mesma razão, com A1 sendo igual a 27, ou seja, esse A1 aqui é 27, o B1 é 99, certo? E o A15 é igual ao B11, certo? Com isso, ele quer que a gente encontre o valor de A9. Eu vou copiar aqui para o Pente. Amanda e Rose, a gente já falou de progressão nas aulas, lá no primeiro ano. Já para Moalisson, esse ano não deu certo, não foi Moalisson ainda. Então, eu vou explicar um pouquinho o que são progressões antes da gente seguir, tá certo? Eu vou passar agora lá para o pente. Olha, até para relembrar a vocês, né, que já viram também. Mas eu vou só dar um exemplo, certo? E aí a gente vai ver como gera os próximos termos nesse exemplo. E aí, seguindo, a gente tenta responder a questão, tá bem? Alisson, se não estiver compreendendo, você diga que eu repito, tá certo? Olha, progressões, elas são sequências de números, certo? Só que no caso da geométrica, ou eu vou estar multiplicando por um mesmo valor para gerar o próximo número, ou eu vou estar dividindo por um mesmo valor, certo? Então, é como se fosse assim, eu vou começar, por exemplo, com o 3, certo? E vou ficar sempre multiplicando por 2, um exemplo. Então, fica 3 vezes 2 dá 6. Aí, 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Pode ser só mais um. 24 vezes 2, 48. Então, aqui, ó,
é um exemplo de uma progressão geométrica e ela pode ser infinita, certo? Aí, ó, vamos só observar, ó. Esse aqui, o 3 é o primeiro termo, o 6 é o segundo termo, o 12 é o terceiro termo, o 24 é o quarto termo, e assim por diante. Aí, olha, vamos observar uma característica. O 3 é o 3 mesmo, mas o 6 ele é 3 vezes 2, não é isso? Já o 12 ele é 3 vezes 2 que é 6 e vezes 2 que dá 12, né? Então, ele é 3 vezes 2 ao quadrado. Tá compreendendo, Moalisson? O 24, ó. Tá, né? Pronto, o 24. Ele é 3. Chega. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, é 3 vezes 2 elevado à terceira. E assim por diante, ó, o 48 vai ser 3 vezes 2 elevado à quarta, certo? Aqui é o quinto termo, né? Aí observe, ó, o 3 que é o primeiro termo, ele aparece em todos os outros, certo? O 2 no caso, como é o número que está sempre sendo multiplicado, ele é a razão da sequência, certo? Dessa progressão geométrica. E a gente pode determinar qualquer termo. Por exemplo, se eu quisesse saber o sexto termo aqui, seria 3 vezes 2 elevado a 5. Se eu quero determinar o segundo termo, a razão vai ser elevado a 1, que é um número a menos. Se eu quero determinar o terceiro termo, a razão vai ser elevada a 2. Então, se eu quero determinar o sexto termo, que é o caso aqui, a razão ela vai ser elevada a 5, certo? Deu para compreender? Amanda e Rose também, que já viram, deu para relembrar. E Moalisson, entendeu direitinho? Pronto. Então, olha, qualquer termo dessa sequência nós podemos calcular, certo? Nós sabemos quem é o primeiro termo. Nesse caso aqui, né, a gente viu quem é a razão, e a razão, ela sempre vai estar elevada ao termo que eu quero encontrar, menos um. Se é o sexto termo, vai ser 5. Se é o oitavo, vai ser 7. Se é o décimo, vai ser 9. E assim por diante. Então, vamos tentar calcular aqui, né? Vou apagar isso aqui tudo, para que vocês entenderam. E vamos começar, ó. Ele fala que A1 é 27, certo? E que B1 é 99, ou seja, nós temos o primeiro termo das duas sequências. Só que ele fala também, ó, que esse A15 é igual a B11. E também diz que elas possuem a mesma razão, certo? Então, quem é A15? A15 é o primeiro termo, eu vou colocar como fórmula. O primeiro termo é A1, né? Vezes a razão, vou chamar de R. E se é 15, aqui vai estar elevado a 14, né? Se é o A15 que eu estou querendo achar, o R vai estar elevado a 1 a menos, que é o 14. E o B11? O B11 vai ser o B1, que é o primeiro termo da sequência, vezes a razão, porque elas possuem a mesma razão. E como é 11, vai ser elevado a 10, certo? Até aí, tudo bem?
Até aí, tudo bem, gente? É ruim esse negócio de mensagem que eu só vejo se eu não estiver olhando para a tela do telefone, eu só vejo depois. Sim. Então, ó, vamos substituir. O A1 é 27. Então, fica 27 R elevado a 14, certo? Igual a B1 é 99. 99 vezes R elevado a 10, certo? E agora, o que é que a gente pode fazer para simplificar aqui o valor de R? Hein, gente? Como é que a gente pode simplificar aqui? Quero que vocês usem aí os métodos algébricos. Olha, já que vocês não falaram nada, por enquanto não, Rose. Porque esse R aqui está elevado a 14 e esse outro está elevado a 10. Mas aqui não são vários R's multiplicados, né? Eu vou fazer o passo a passo, tá certo? Como ali está mostrando R elevado a 10, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar o 27 vezes R vezes R. Só que em um eu vou colocar 4, não é a mesma coisa, né? E um eu vou colocar 10. Aí agora a gente tem, ó. A gente tem o R a 10. Aí podemos sim passar para o outro lado, né? A gente pode passar para o outro lado. Eu não sei se o 27. 27 é 3 vezes 9, né, gente? Vamos simplificar ele também, colocar aqui 3 vezes 9. Nossa, a borracha está bem pequenininha. Não mudou muito, não. Eu vou simplificar o 27 e colocar 3 vezes 9, porque aí a gente passa quem pode lá para o outro lado. Até aí vocês estão compreendendo, né? Olha, aí para o outro lado, eu posso passar quem, ó? Eu posso passar o R10, o R elevado a 10. Eu posso passar o 9, porque se eu passar o 3, eu vou dividir também o 99, mas aí eu vou ficar com um número maior. Então, eu vou passar o 9 para me ficar com um número menor. Então, fica quem, ó? Vamos fazer aqui do outro lado. Ficou o 3 e o R a quarta. O outro lado já tem 99, R a 10. E como esses números aqui estão multiplicando, o 3 e o R a quarta, então eu vou passar dividindo. Então, vai ser 3 R a, R a 10, né, aliás. Pronto, aqui elimina, né? 99 para 3 dá 11. Então, fica 3R a quarta igual a 99 para 3 dá 11. Certo? E aqui eu vou só passar o 3 e vou deixar o R a quarta mesmo, porque o termo que ele está querendo saber é o A9. Vamos ver se dá certo, né? Ficando assim. Ah, se é o A9, vai ser elevado a 8, né? A Rose falou alguma coisa. Dá 11, não? Sim.
Na minha cabeça ia dar 11, Rose. E aí eu me esqueci. A gente tá passando 9, né? 99 para 9, que dá 11. Valeu. Sim, o R a quarta vai ser 11 sobre 3. Até aí, tudo bem? Foi só mais questão de álgebra, ó. A gente, a gente compreendeu essa primeira parte, né? Aí depois substituiu os termos A1 e o termo B1, certo? E a partir daí foi só mexendo com os números para achar quem é R. Aqui, o certo seria para achar quem é R mesmo, seria tirar a raiz quarta de 11 terços. Mas só que ele quer saber o A9, então a gente vai trabalhar com R elevado a 8. Então, eu não preciso calcular a raiz quarta, ou deixar no formato de raiz quarta. Eu posso deixar assim, certo? Agora, vocês querem que eu deixe no formato de raiz quarta ou eu posso deixar assim? Para a gente calcular agora o valor de A9. Eu vou apagar essa primeira parte, tá, gente? Ou é melhor fazer embaixo, né? Posso que vocês tenham dúvida. Pronto, então vamos lá. Ele quer saber quem é o A9. Vamos lá. O A9, ele vai ser o A1, colocar formulado, tá? Vezes a razão. E como aqui é 9, a razão ela vai estar elevado a 8, certo? Aí, quem é o A1? Ó? O A1, a questão me diz que é 27. Vou deixar assim. Então, ó, o A9, A1 é 27, e aqui é R a oitava. R a oitava pode ser, ó, por isso que eu disse que não precisava simplificar. R a quarta elevado ao quadrado. Não pode? Lembra dessa regrinha de potência? Porque, ó, R a quarta ao quadrado é R a quarta vezes R a quarta. Então, é como se eu tivesse 8 R's sendo multiplicados. 4 de um lado da multiplicação, né? E 4 do outro lado da multiplicação. O que fica R a 8. E R a quarta a gente sabe quem é, né? Estou fazendo passo a passo, viu, gente? Se não estiverem compreendendo, digam aí. Ó, R a quarta é 11 terços, elevado ao quadrado. Vou continuar aqui. Me ajudem aí. 11 ao quadrado. 11 ao quadrado é quanto, hein, gente? 121. E 3 ao quadrado é 9. Lembram que eleva tanto a parte de cima como a de baixo, né? A potência cai para os dois. Aí, olha, simplificando, ó. Quando eu divido 27 para 9, dá 3. Então, vai ser 3 vezes 121. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 1 dá 3. Será que a gente acertou, hein? 363. Foi difícil, gente, essa? Tá só vocês dois, né, na sala? Não, Amanda, não, tá não. A Amanda saiu.
Um pouco, né, Alisson? Rose trabalhou muito com progressões geométricas, né, Rose? O Alisson não viu ainda não. Mas assim, ó, deixa eu voltar aqui. Pronto. A gente, assim, vocês perceberam o padrão, né, Alisson, quando eu estava explicando a parte de progressões, certo? E com esse padrão, a gente usou ele para responder toda a questão, certo? Então, então assim, ó, aqui a gente usou o padrão, né, para igualar R, ficar tudo em função de R, os dois lados da igualdade. E aí, usando as técnicas de álgebra, né, a gente conseguiu isolar o valor de R, certo? E ficou R elevado à quarta igual a 11 termos. Então, a gente conseguiu encontrar isso aqui. Daria um pouquinho de trabalho nessa parte aqui, se eu não conseguisse simplificar, certo? Mas eu acredito que se isso acontecesse novamente, vocês iriam lembrar, porque a gente viu agora, né? Então vocês iriam lembrar com mais facilidade, pelo menos eu acho. E aí, ó, usando o mesmo padrão, né, que a gente percebeu, a gente usou ele para calcular o A9, certo? E utilizando as técnicas de álgebra novamente, olha, se eu tivesse deixado aqui a raiz quarta de 11 termos, ficava assim, ó. Só continuando, como ficaria? A raiz quarta de 11 terços. Aí veja só, se não daria na mesma coisa, certo? Aqui seria R elevado a 8, né? Então, nós teríamos, ó, vou fazer só aqui do lado, tá? Para vocês entenderem. R elevado a 8 seria a raiz quarta de 11 terços elevado a 8, certo? Só que, não sei se vocês lembram, mas quando a gente tem um radical aqui, é como se ficasse assim, ó. 11, aqui o expoente daqui de dentro, que não tem, no caso, é 1, sobre o que está aqui no radical, sobre 4. Então, nesse caso aqui, é como se eu dividisse 8 para 4. 8 para 4 é 2, certo? Então, isso aqui seria, é como se eu eliminasse isso aqui e ficaria apenas o 2. Então, ficaria 11 sobre 3 ao quadrado. Que foi o que aconteceu, né? A gente ficou com 11 sobre 3 elevado ao quadrado, certo? Eu estou mostrando porque vocês ficam com mais técnicas, lembram de mais coisa. Isso tudo aqui a gente vê no fundamental, quando está estudando toda a parte de raiz quadrada, não é só a raiz quadrada, mas também as operações com raiz quadrada. Vamos ver se está certo, né? Eu vou parar de transmitir essa tela. No caso, deu 363. Vamos lá. Olha, aqui ele fez um pouquinho diferente, ó. Mas, assim, a ideia foi a mesma. Ele calculou o A15, certo? Que deu 27, R elevado a 14. Depois calculou o B11, que é 99 vezes R a 10, né? E aí, aqui ele fez a igualdade, ó. Aí ficou 3R a quarta igual a 11. E esse outro aqui é igual ao que a gente fez, ó. Do mesmo jeitinho, né? Que deu 363.
Valeu? Se vocês fossem fazer agora, vocês conseguiriam fazer? Vocês viram respondendo. Mas se fossem para o caderno agora, tentar responder essa questão, vocês conseguiriam fazer sozinhos? Emo, Alisson e Rose. Rose acha que sim, né, Rose? Acredita que sim. Imo, Alisson. Se você fosse para o caderno agora, Mo Alisson, responder essa questão que a gente acabou de fazer, você conseguiria chegar até o final dela? Ia ter um pouquinho de trabalho, né? Você pode tentar, porque aí você vai saber realmente se você está aprendendo. Vai no passo a passo. Essa outra aqui, eu acho, não sei se eu começo, falta 10 minutos para terminar. Ela é do tipo trabalhosa, e a gente também pode ir muito por tentativas e erros. É quase isso. Mas vamos só compreender a questão. Ó, vocês estão vendo, né? Essa tela que eu estou vendo? Questão 14, embaralhamento de cartões. Ó, existem, como tirar, né? Existem três cartões, cada um, cada, cada um com um número do conjunto de 1 a 10. Então, tem três cartões. Não risca nome aqui. É, risca não. Só que o negócio apareceu aqui. Pronto. Mas tem três cartões, certo? Os valores deles são fixos. Cada um possui um número desse conjunto aqui de 1 a 10, certo? Pode ser 2, 5, 8, 3, 7, 10, certo? São três cartões com número fixo. É um desses números aqui, só que ele não fala que números são esses. Aí diz assim, ó. Esses cartões foram embaralhados e distribuídos a três pessoas, que registraram os números em seus respectivos cartões. Então, assim, ó, tinham três pessoas, cada uma possuía um cartão, certo? E esses três cartões que possuem o número desse conjunto aqui, eles são embaralhados e é dado um para cada um, certo? Eles pegam o número que estão nos cartões, certo? E anotam em seus cartões. Eu sei que está falando muito de cartões, mas vocês estão compreendendo? Ou é melhor ir rabiscando, desenhando? Mais ou menos, né? Eu vou terminar a questão e aí vou desenhar, tá certo? Ó, os cartões foram então coletados e o procedimento foi repetido novamente. Após algumas repetições, cada uma das três pessoas somou os seus registros. Sabendo que as somas obtidas foram 13, 15 e 23, quais eram os números dos cartões, certo? Ele não fala quantas vezes os cartões foram embaralhados, certo? E com base nisso, dizendo apenas a soma dos cartões das três pessoas, que é essa daqui, 13, 15 e 23, ele quer que a gente descubra quais são os números dos cartões, certo? Eu vou lá para o pente, levar essa questão para lá, só para a gente entender a questão. Qualquer coisa a gente responde, ou então a gente deixa para semana que vem.
Ó, vamos só fazer um exemplo, tá certo? Vamos supor que tenha 3 cartões, com o número 3, 5 e 2, certo? Eles são embaralhados e é dado para 3 pessoas. Cada pessoa possui um cartão. Deixa eu fazer os cartões maiores. Cada pessoa possui um cartão, certo? Então, por exemplo, embaralha, aí distribui os cartões, né? Esse primeiro pegou o 5, então ele vai anotar o 5 no cartão dele. Esse outro pegou o 2, esse vai anotar o 2, e o outro pegou o 3. Aí embaralha novamente, aí distribui os cartões. Então, supondo que esse aqui pegou o 2, esse pegou o 3 e esse pegou o 5. Aí embaralha de novo os cartões. Esse pegou o 5 de novo. Esse aqui pegou o 3 novamente. E esse aqui pegou o 2, certo? E assim por diante. Foram feitos vários embaralhamentos de cartões. Até aí deu para entender todo o processo? O que é que está acontecendo? Sim, né? Pronto. Aí ele não fala, a questão não fala quantas rodadas foram. Ele só diz que depois de algumas rodadas, a soma obtida no primeiro cartão é 13, certo? A soma obtida no segundo cartão é 15 e a soma obtida no terceiro cartão é 23. E com base nisso, ele quer que a gente descubra quem são esses números dos cartões, que aqui eu coloquei 3, 5 e 2, mas eu só dei um exemplo, né? Ele quer que a gente descubra quem são esses números. Como é que vocês começariam essa questão? Eu vou apagar agora os exemplos para a gente começar a responder. Ou pelo menos a pensar um pouquinho. Não tem nem ideia, Rosa. E Moalisson. Assim, o que é que vocês fariam de imediato? Porque nem a quantidade de rodadas nós sabemos, né? E Moalisson, vocês fariam o quê quando recebessem essa questão? Também não. Olha, vamos fazer assim, ó. Eu, eu, eu vou chamar os números de A, B e C. Porque assim, ó, os números, eles não podem se repetir, certo? É um número desse conjunto, se eu tirar o 2 para um cartão, o 2 não vai aparecer no outro cartão, certo? E se vocês observarem, a cada rodada, quando eu somo os cartões dele, a cada rodada, no caso, vai ser sempre um múltiplo da soma dos números dos cartões. No que a gente estava vendo, era 2, 5 e 3, né? Então, a cada rodada, a primeira soma, no caso, se eu somar o cartão de todo mundo, né? A primeira soma seria 10, a segunda soma seria 20. Vocês observaram isso? Porque cada um recebe um cartão, certo? Os cartões eram numerados com 2, 3 e 5. Então, se eu somar os 3 cartões na primeira rodada, a soma ia ser 10. Na segunda rodada, esses mesmos cartões iriam estar distribuídos, só que em ordens diferentes, mas a soma seria a mesma. Então, na segunda rodada, o cartão de todo mundo seria
20. E assim por diante, né, gente? Vocês tinham percebido isso? Não, né, Rosa? Pronto. Mas entenderam, né, que isso vai acontecer sempre, porque são os mesmos números que estão sendo distribuídos. Então, o que é que a gente pode fazer, ó? Eu vou chamar os nossos números, como a gente não sabe quem eles são, né? De A, B e C, certo? E se eu somar eles todos, é a soma de uma rodada, né? A gente não sabe a quantidade de rodadas. Eu vou chamar de R, certo? Ela não importa para a gente, não, mas é interessante que a gente faça isso. Vocês vão perceber que a gente vai chegar em pelo menos quem é A mais B mais C, certo? Olha, a quantidade de rodadas multiplicada pela soma dos três cartões tem que ser a soma desses números aqui. Não é o que está nos três cartões, né? A soma dos três cartões. Então, isso aqui vai ter que ser igual a 13 mais 15 mais 23. Porque aqui não é a soma de cada cartão, não é isso? Então, se eu somar tudo, eu vou ter a soma de todos os cartões em todas as rodadas, que vai ser um múltiplo, né, da soma de A mais B mais C. Certo? Vamos ver quanto dá isso aqui? Vamos lá. 13 mais 15 dá 28, né, gente? 28 mais 23 dá 51, tá certo, então? Vocês lembram que eu não sou boa de soma, né? Dá 51, ó. 51 é um número ímpar, mas ele não é um número primo, né? Porque se ele é o resultado da multiplicação de dois números, e não foi uma rodada que aconteceu, né? Já que 13, 15 e 23 não é um número de 1 a 10, então não foi só uma rodada. Então, 51, ele é divisível por alguém. Vamos fatorar 51, para a gente ter uma noção? Eu quero descobrir quem é A mais B mais C, pelo menos isso, viu? Aí no próximo encontro a gente descobre quem é A, B e C. Ó, 51. 51 não divide para 2, né? Porque ele é ímpar. Mas 51 divide para 3? Ó, 51 é 30 mais 21, né? 30 divide para 3, né? Que dá 10. Eu acho que divide. E 21 divide para 3, que dá 7. Então, 17. 3 vezes 7, 21. Tá certo, Moalisson. Eu vou só terminar aqui, achar quem é A mais B mais C. Aí eu encerro, tá bem? Mas se quiser sair, pode sair. Não tem problema não. Ó, e 17 só divide para 17, porque é primo, né? Então, ó, eu tenho que R, eu não vou repetir isso não, viu? Vixe, Rose. Daqui a pouco, vixe, Rose, eu te libero. Olha, isso aqui vai ter que ser 3 vezes 17, porque eles são primos e não se fatora mais. Então, ou essa soma é 3, ou essa soma é 17. Mas se a soma fosse 3, os três teriam que ser 1.
Não é isso, Rose? Só que eu só posso pegar um número desse conjunto, não posso pegar o mesmo número para representar dois. Então, isso teriam isso. Então, no caso, essa soma, ela vai ter que ser 17. Então, a gente tem até agora, né? Que A mais B mais C tem que ser igual a 17 e que só aconteceram 3 rodadas, certo? Foram 3 rodadas e a soma dos três é 17. Agora resta a gente encontrar um novo método para descobrir quem é A, B e C. Eu vou deixar vocês pensando. Eu vou encerrar aqui a gravação.